neste momento, vamos começar o primeiro painel. Então, pedimos a todos, inclusive aos participantes, que, por favor, estejam por aqui. Vou começar a anunciá-los, ok? O nosso primeiro painel tem como pergunta-chave como dominar as tecnologias que vão acelerar a transformação da economia? Então, convido ao palco Andrea Carpes Blanco, diretora de experiência, operação e produtos digitais de atendimento ao cliente na Itaú Unibanco. Seja bem-vinda. Renata Marques, CEO Latin America da Natura e CO. Seja bem-vinda também. Muito prazer. Guilherme Belardo, líder de desenvolvimento de negócios digitais da Bayer e líder de desenvolvimento de negócios digitais e parcerias estratégicas da The Climate Corporation. Adriano Dias, CEO da Almaviva Solutions. E a moderação será realizada pelo Eduardo Paranhos, líder do Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial da ABS e sócio EPG Advogados. É um prazer tê-los aqui. Obrigada. Ao final da apresentação, teremos alguns minutos para as perguntas e respostas. O QR Code, em algum momento, vai estar aqui na tela. E é isso. Mesmo as pessoas que estão acompanhando online, podem enviar suas perguntas pelo chat. Ok? Bom painel a todos. Olá, bom dia a todos e todas. Prazer enorme estar aqui. Um privilégio para a ABS contar nesse painel com tantas referências do mercado de tecnologia. Para a gente aqui aprofundar o debate, então contamos aí com perguntas de vocês também ao final. Agora a gente vai falar no painel sobre como dominar as tecnologias que vão fazer diferença para a economia tanto do Brasil, mas para a tecnologia e o mundo da tecnologia de forma geral. Para quem assistiu aqui o keynote do Chris agora de manhã, acho que já dá para ter um senso da perplexidade em torno dessas transformações. Hoje, os ciclos transformativos e transformadores da tecnologia são cada vez mais curtos. Ele trouxe aqui exemplos com um recorte temporal ali de 20 anos, de 10 anos, mas se a gente encurtar em tempos ali, lapsos de tempos mais recentes, basta a gente ver que a IA generativa, por exemplo, a coisa de 2 anos atrás, não existia nem chat GPT ainda, e tudo que vem acontecendo de lá para cá, ou o que a gente achava que seria o universo da tecnologia durante a pandemia, se falava ali do novo normal, né? O novo normal já ficou velho, já não é mais novo, e o que a gente achava que seria também já não é. Então, hoje, para se planejar, para entender, para fazer sentido de todos esses desafios, não é fácil. Então, eu saí aqui da apresentação do Chris, por um lado, com a perplexidade enorme de todas essas transformações, mas também motivado e animado pelo que vem pela frente e como a gente pode focar e deve focar nesse trabalho de transformação. Então, hoje, começando, e não poderia ser melhor hoje ter aqui no painel, começando com, logo depois dessas colocações do Chris, começando a agenda com todas essas feras aqui, eu vou fazer já de início uma pergunta provocativa que conecta, inclusive, com
a última pergunta que o Chris comentou. Como a gente consegue, nas organizações de vocês, que estão aí, né, com total protagonismo nos setores que vocês atuam, como a gente consegue tomar as melhores decisões no ambiente de tecnologia, apesar ali do medo de errar, ou mesmo com medo de errar, sem saber, sem ter certeza do que está vindo pela frente, basta olhar, né, o daqui para trás para ter certeza que a gente não sabe ainda de forma conclusiva quais vão ser as tecnologias predominantes ou como ter certeza de que a gente vai acertar. Qual o processo decisório de vocês para equilibrar e colocar na balança esse perfil mais arrojado de incorporar novas tecnologias, ao mesmo tempo com uma governança que permita um mínimo de previsibilidade com foco no negócio? Vou começar pela Andréia. Tá bom. Então, em primeiro lugar, obrigada. Agradeço muito aqui a ABS pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigada a todos aqui também presentes. Primeiro, assim, eu sou responsável pela área de atendimento do Banco Itaú, né? E se você pergunta como é que a gente faz para ter certeza de que a gente não vai errar, eu acho que é impossível. A gente não tem essa certeza, não. Eu acho que as mudanças todas que estão acontecendo, né, as mudanças todas que estão chegando aqui para a gente cada vez mais rápido, a única certeza que a gente tem é que a gente vai precisar experimentar. E tem uma coisa que a gente fala bastante lá no Itaú, faz até parte da nossa cultura, que é o a gente não sabe tudo. E quando a gente fala de que a gente não sabe tudo, na prática, na verdade, é assim, olha, testa rápido, porque se a gente for errar, a gente vai errar pequeno, mas vai aprender muito, né, para que na próxima a gente consiga fazer melhor. E a maneira como a gente tem tentado aproveitar essas mudanças todas que a tecnologia tem nos permitido, primeiro assim, olha, eu acho que a estratégia, falando aqui muito do meu setor, a estratégia que a gente tem utilizado tem sido muito mais focar nos princípios que a gente precisa, que a empresa inteira esteja alinhada, princípios para melhor da experiência do cliente. E, a partir desses princípios, e quando está todo mundo bem alinhado, acho que a gente fica mais resiliente às adequações que precisam ser necessárias e até aos erros que, por acaso, possam vir a acontecer. Então, e somado a isso, né, eu acho que a agenda associativa, em que, de novo, né, a gente não sabe tudo, e existem muitos parceiros e muitos providers hoje que nos ajudam a entregar soluções que sejam cada vez mais completas para os nossos clientes. Isso também ajuda. A gente vai nos especializando naquilo que é domínio mais do Itaú e contando com parcerias que podem nos ajudar a entregar soluções cada vez melhores para os nossos clientes. E eu acho que é assim, porque muita certeza a gente não vai ter, não. Acho que foca numa estratégia, que é uma estratégia de o que a gente quer melhorar, primeiro, garante que a gente tem bons parceiros aqui, bons providers, e a gente está falando das empresas enormes de tecnologias do mundo inteiro, para que a gente continue avançando e entregando melhor o trabalho amanhã, melhor do que hoje, né? Acho que é por aí. Não, e só complementando, essa cultura de errar é super importante, né? A gente ter essa ousadia, e a ousadia ou a coragem não é a ausência do medo. Todo mundo tem medo, né? E as empresas são meio risk avoidance, né? Que é evitar o risco. Mas no mundo que a gente está vivendo tão acelerado, com tanta inovação, a gente também tem que ter o medo de perder oportunidades, né? Então, se você não arriscar, você também pode estar deixando muitas oportunidades na mesa. Então, na Natura, a gente também tem como se fosse uma bússola, né, para saber onde que a gente quer experimentar, né? Então, tem uma matriz onde a gente divide o que é everyday, né, o que é todo dia, o que ajuda na excelência operacional, usando AI, Generative AI, e o que é mudar o jogo, né, o Change Game AI. Então, essa é uma dimensão para a gente poder mapear. Olha, todo dia eu tenho isso, que nos ajuda a ganhar produtividade, eficiência, e a gente vai... E aí é um terreno um pouco menos arriscado do que o change game, né? Porque quando você vai mudar o jogo, tem muito mais experimentação para mudar o jogo. E também divide entre impacto no consumidor ou na consultora de beleza. Hoje a gente tem 3,5 milhões de consultoras Natura e Avon na América Latina,
ou é o impacto mais na nossa operação, seja em pesquisa e desenvolvimento de produto, né, aceleração dos nossos testes, como é que a gente também gera mais pesquisas de matéria-primas na Amazônia, que é um lugar onde a gente protege a floresta e, ao mesmo tempo, consome matéria-prima de sementes que são regeneradas. Então, tem todo esse ecossistema onde a gente usa esse mapa como se fosse um guarda-reio para não sair experimentando, né, qualquer coisa, e sempre muito foco no consumidor final e na consultora também, para entender o que vai gerar impacto, seja para a sociedade ou para o meio ambiente. Legal, bom. Na Bayer também a gente tem uma cultura muito interessante do ponto de vista da gente testar rápido, avaliar rápido e falhar rápido. A ideia é exatamente essa. A gente sabe que a gente vai errar, essa é uma certeza que a gente tem. E a gente busca, pelo menos na área que eu estou, que é desenvolvimento de negócio para clientes digitais, para cliente e para parceiros, a gente sempre busca envolver ou o agricultor, que é o cliente final do nosso produto, ou o parceiro no nosso negócio B2B, em parte desse desenvolvimento. Por quê? Porque ele sabe muito bem as dores, tanto que eles têm quanto que os agricultores têm, para ajudar a gente a entender melhor e automaticamente entregar um produto mais rápido. É uma empresa centenária que desenvolve produtos que levam, às vezes, anos para ser desenvolvido, como um melhoramento de semente, ou um novo defensivo agrícola, um novo químico, mas a gente está cada vez mais nessa cultura digital de fazer mais rápido e entregar mais rápido. Então, a gente mudou até a nossa forma de trabalhar em missões digitais, onde a gente tem ciclos mais curtos, que a gente chama de ciclos de outcomes de 90 dias. Então, a gente está definindo esses outcomes para 90 dias, para que a gente consiga, de uma forma mais rápida, testar, avaliar digitalmente, principalmente na velocidade que a gente tem de digital, e entregar alguma coisa em 90 dias. Mas que a gente vai falhar é uma certeza, e o que a gente busca, dentro desses 90 dias, que a gente monta essas squads, a gente ter essas sprints, e depois das sprints ver onde a gente falhou, por que a gente falhou e como que a gente vai melhorar. Mas eu não tenho dúvida que o digital só veio para ajudar a gente a entregar o produto de uma forma muito mais rápida para os nossos clientes e parceiros. Bom, eu da Uma Viva, como um grande integrador, né, empresa que também tem solução, mas a nossa raiz é integrador. Então, primeira coisa, uma pessoa que só toma decisão com certeza não pode estar num cargo de liderança, né? A gente toma muita decisão realmente com a nossa experiência. E o mundo digital é isso que todo mundo falou, quer dizer, você tem que experimentar. O legado, a gente trabalha para grandes corporações, tanto no público quanto no privado, quer dizer, tem muita gente que acredita que tem que trabalhar todo o legado para você poder soltar um produto, para você poder soltar uma experiência nova para o usuário. E o legado tem que ser preservado, tem que ser integrado, tem que ver como é que a gente encurta o tempo dessa experiência. E essa é a grande cultura aí do mundo digital. Então, para mim, assim, eu acho que a tecnologia ela tem que ser usada com a experiência que todos que têm, com certeza, têm muita experiência, preservando o legado e dando uma nova experiência para o usuário. Excelente, super obrigado. Vou passar agora para perguntas específicas para cada um deles e, novamente, vou começar pela Andréia. O setor financeiro como um todo, bancário em especial, é reconhecido, sempre teve um protagonismo aí na adoção de tecnologia, né? O posicionamento do próprio setor, dos players do setor no Brasil, é reconhecido globalmente nessa questão de adoção de tecnologia. Mas, atualmente, a gente tem uma situação talvez mais disruptiva, se a gente considerar que é a presença da inteligência artificial, onde a decisão de determinados steps no processo pode ser delegada para a própria tecnologia. É claro que num universo aí com enfim, dezenas de milhões de clientes, como a situação de um grande banco, isso traz um desafio adicional, né? Como vocês estão enxergando essa transição de um modelo onde a tecnologia ela é 100% parametrizada e implementada de uma maneira ali controlada nas organizações, para embarcar nessa jornada da inteligência artificial?
Essa pergunta tem sido tema de muitas discussões no banco já há bastante tempo, tá, gente? Então, eu vou voltar aqui para o meu mundo, para o meu domínio de contact center, até porque eu acho que contact center talvez seja uma mina de ouro de dados, né? É um presente todo dia, e aí que no nosso volume a gente está falando de milhões, são mais de 20 milhões de contatos por mês que a gente tem a oportunidade de atender ali os nossos clientes, né? Seja por chat, WhatsApp, telefone, e-mail, nas redes sociais. E a gente sempre teve uma preocupação muito grande de como é que a gente pega esse dado que é tão rico e tão importante para que várias outras áreas da empresa entendam o que está acontecendo com o cliente, né? No momento, eu costumo dizer que é um presente, o momento que o cliente liga para a gente e resolve nos contar o que está acontecendo com ele, né? Qual é a dificuldade que ele está tendo. Então, é uma missão da área de atendimento, acredito muito nisso, de pegar esse dado e, de maneira estruturada, conseguir disponibilizá-lo para as áreas competentes da empresa em que vão fazer o melhor uso dessa informação e melhorar a satisfação do cliente. Bom, e aí, a evolução tecnológica e o uso da inteligência artificial, né, a chegada da inteligência artificial facilitou muito, na verdade, tudo isso, porque talvez o maior ganho é a capacidade de processamento rápido de informações, o que, por mais que a gente quisesse, sozinhos, nós, os humanos, a gente jamais conseguiria fazer na tempestividade, no volume que a inteligência artificial consegue fazer. Então, trazendo aqui dados reais, né? Desde 2017, a gente já usa a inteligência artificial no contato direto com o cliente. Então, no chatbot, o primeiro chatbot que a gente colocou foi já dentro do nosso app, foi para falar com o cliente. Hoje são mais de 14 milhões de conversas por mês que a gente faz ali hoje, já entre o WhatsApp e chatbot. E 70%, mais ou menos, dos contatos que a gente recebe hoje já são contatos através de canal digital. Então, a gente já abraçou essa nova tecnologia já há bastante tempo. E, de lá para cá, né, desde o primeiro uso que a gente fez da inteligência artificial foi, de fato, para uma conversa direta ali com os nossos clientes. Mas, hoje, esse uso já está muito maior. Sei lá, eu falar aqui três usos que a gente faz de maneira consistente, que tem entregue muito valor para a empresa. Quando eu digo para a empresa, para o nosso cliente final, o primeiro deles é uma capacidade de predição. Então, imagina, né? O Itaú é muito data-driven, que, de fato, a gente toma decisão baseada em dados, e a gente conseguir nos antecipar uma chamada que a gente tem quase certeza que o cliente nos faria. Eu costumo falar o seguinte, muita coisa que acontece no banco hoje que precisa mudar a nossa relação com o nosso banco, o banco sabe antes que a gente, né? O banco sabe que aconteceu aquilo muitas vezes até antes do cliente saber. Então, a gente poder usar inteligência artificial para, de antemão, avisar para o cliente, olha, aconteceu isso, fica tranquilo que a gente está resolvendo, ou essa compra foi você mesmo que fez? Recebeu um WhatsApp, é você mesmo que está fazendo essa compra? Responde aqui para mim, sim ou não. Se sim, refaz a sua compra que ela já vai ser aprovada. Isso, antes de uma inteligência artificial, não era assim que acontecia, né? A compra era negada, o cliente tinha o esforço de ter que entrar em contato com o banco e falar, sou eu mesmo que estou fazendo essa compra, aprova. Então, esse é um exemplo de predição que a gente já faz já há bastante tempo. Quem foi cliente do Itaú aqui certamente já recebeu uma mensagem dessa para confirmar se é você mesmo que está fazendo essa compra. Eu acho que um outro uso muito, muito relevante é assim, a gente grava, transcreve e qualifica 100% dos contatos que a gente recebe dos nossos clientes, né? Imagina, então, a quantidade de dados que a gente consegue ter com isso, e um dos usos que a gente faz é, numa análise, então, bem qualitativa da conversa, conseguir entender coisas do tipo, por que motivo o cliente nos liga? Uma determinada jornada que tem muito contato, ela precisa ser revisada. Então, como é que a gente vai revisar essa jornada? O que o cliente está nos falando que mostra que é um problema? É um outro uso que, do ponto de vista de qualificação e ampliação de experiência da nossa operação, é muito relevante. E imagina que, se a gente faz isso por contato, a gente pode chegar no nível do atendente, né? Então, a gente consegue saber o mesmo motivo de contato sendo atendido de maneira diferente por dois atendentes, a gente consegue saber quem está fazendo, quem poderia ser um benchmark ali, e, com isso, facilitar a capacitação de todos eles. E agora a gente não precisa... Bom, eu tenho
um resumo aqui. Eu tenho 35 anos de experiência em atendimento a clientes, há bastante tempo mesmo. Eu comecei como estagiária, tá, gente? Então, e nesse tempo todo, eu me lembro que na época que a gente queria fazer um treinamento, não tinha como a gente saber quem estava melhor ou pior naquela função. A gente treinava todo mundo, a gente treinava a central inteira no mesmo assunto. Hoje, com inteligência artificial, com essa análise da ligação, a gente sabe dizer exatamente onde a Andréia está errando. Então, não precisa mais treinar a Andréia no procedimento inteiro. Treina a Andréia só naquele pedacinho onde ela está fazendo errado. Então, agiliza muito a aprendizagem e melhora a experiência do cliente, né? E depois da generativa, a generativa bem mais recente, a gente está falando que a gente trabalha de maneira em escala já, com a generativa deve ter 1 ano, para algumas funções específicas, mais ainda, maior até para dentro de casa nesse primeiro momento do que já com o uso direto com o cliente final. Mas, para dentro de casa, muita coisa, do ponto de vista de sumarização de documentos, análise de contratos, coisas que antes a gente demorava horas, né? Com a inteligência artificial generativa, a gente consegue fazer em segundos. E eu acho que, pensando no futuro, levando daqui para frente o que mais a gente vai ter que fazer, de novo, né? Baseado que, em princípios de experiência do cliente, em saber que a gente não sabe tudo, como é que a gente vai cada vez mais, com os dados que a gente já possui, com a capacidade de associação que a gente tem com grandes soluções tecnológicas, qual é a nossa próxima prioridade, qual vai ser nosso próximo investimento, para que, no final das contas, a gente consiga fazer operações em que reduza o esforço do cliente com a gente, consiga ter cada vez menos tempo, e não menos tempo de humano, porque a escolha do canal final sempre vai ser do cliente, né? Mas a gente poder, através de tecnologia que a gente tem acesso, disponibilizar vários canais e até orquestrar, né, dado a demanda do cliente, quem é ele, quem é o melhor ator para responder, quem é o melhor agente para responder aquela demanda do cliente, é um próximo passo aqui que não está mais tão longe, não, da gente conseguir fazer e, com isso, gerar mais eficiência para a empresa e mais satisfação para o cliente. Excelente, obrigado, Andréia. Eu vou pular agora para o Guilherme e fazer uma pergunta na mesma linha setorial. No setor do agro, nem sempre a conexão entre tecnologia e o setor é tão universalmente percebida, né? E aí eu trago um exemplo muito presente. A associação discute, está envolvida nas discussões aí de forma proativa, por exemplo, da regulação da inteligência artificial. E nessa discussão, muitas vezes os exemplos que chegam do agro, do uso da tecnologia no setor do agro, causam até surpresa para alguns stakeholders de entenderem ali que o setor está tão evoluído na tecnologia e que uma regulação desbalanceada, seja inteligência artificial, uma regulação desbalanceada de maneira geral, pode impactar o setor do agro. Vocês, como provedores de tecnologia, e nessa transformação do agro, se eu puder dizer assim, tradicional para o agro mais tecnológico hoje, quais são os principais desafios até para vocês mostrarem o valor da tecnologia para esse setor num mercado como o nosso? Legal, ótima pergunta, excelente pergunta, e eu acho que vai direto para um questionamento que muita gente se faz. Assim, o agro, ele é digital, ele é tecnológico ou não é? Assim, eu acho que um ponto importante para a gente lembrar: um agricultor toma mais de 50 decisões por dia na fazenda dele, por dia, sobre qual produto ele vai usar, como ele vai usar, o que ele tem que fazer. Uma máquina, uma colhedora de grãos ou um trator, quando está trabalhando, fazendo um plantio ou fazendo uma colheita, tem mais de 100 sensores em cada uma dessas máquinas, coletando dados, armazenando esses dados e depois enviando esses dados para a nuvem. E se a gente considerar hoje que o FieldView, que é o produto digital da Bayer, a gente tem praticamente 30 milhões de hectares, dá mais de 35% da área de grãos do Brasil, a gente já vê que o agricultor está usando ferramentas digitais. Obviamente, usa outras ferramentas digitais, e ele está cada vez mais ávido para ter esses dados organizados de uma forma para que ele possa tomar a melhor decisão. Isso permite para a gente também levar para o agricultor novos tipos de ferramentas e novos modelos de negócio, como, por exemplo, através dos dados dele, que ele compartilha com as empresas,
é possível que a gente faça novos produtos digitais onde a gente compartilha o risco com ele. Então, baseado na informação que a gente recebe do agricultor, que ele coleta através das ferramentas digitais, a gente consegue saber quais são as características do solo, qual a característica de cada metro quadrado da fazenda dele, e a gente consegue fazer uma recomendação de um produto, como uma semente, como um fertilizante, que seja mais adequado para ele. E ele vai ficar naquela desconfiança. Você está me recomendando, quem me garante que você não está querendo vender mais produto? Então, a gente passa a compartilhar o risco. A gente fala, se você fizer essa recomendação e você produzir mais, você vai receber mais, vai produzir mais e vai ter uma rentabilidade maior. Se você produzir mais e tiver uma rentabilidade maior, você não vai pagar nada por isso. A gente está entregando a tecnologia para você. Se você produzir menos, a gente consegue te devolver esse dinheiro compartilhando o risco com ele. Então, isso dá uma maior visibilidade, uma facilidade maior do agricultor entender que o digital vem para ajudar. E aí, do ponto de vista de inteligência artificial, eu acho que quanto mais dado o agricultor tiver, mais informação ele tiver da fazenda dele, melhor essas ferramentas vão ajudar ele na tomada de decisão. Nessas tomadas de decisões que ele toma diariamente, no final da safra, ele vai pegar um relatório e vai decidir que tipo de produto ele vai plantar o ano que vem, que tipo de defensivo ele vai usar o ano que vem, se vai plantar soja, milho. A inteligência artificial está aqui para ajudar ele nessa tomada de decisão de uma forma muito mais ágil. Então, a gente tem uma parceria com a Microsoft, por exemplo, a gente está fazendo o Copilot, que a gente está chamando de AgriCopilot, específico para o agricultor, porque uma hora na Microsoft não tem muito dado da agricultura. Então, a Bayer, uma empresa líder do agro, e a Microsoft, uma empresa líder de inteligência artificial, estão se juntando para que a gente possa organizar melhor esses dados e transformar a agricultura de uma forma muito mais ágil. E, da mesma forma, o ChatGPT é a mesma coisa. A Bayer tem mais de 150 anos de dados e informações agrícolas. A gente está organizando isso de uma forma para que se torne um produto simples para quem precisar usar, seja o agricultor, seja uma empresa que vai estar se conectando com a gente através de nuvem, ter esses dados organizados para poder tomar decisões e ter respostas mais rápidas. Perfeito, excelente, Guilherme. Vou voltar para a Renata agora e, mantendo essa linha, a Natura tem uma característica bastante própria de estrutura de negócio, um ecossistema bastante abrangente. Você mencionou há pouco alguns milhões de consultoras, né? E a tecnologia, imagino, claro, vem para agregar tanto no desempenho das equipes, mas também na experiência final do cliente. Em paralelo a isso tudo, também, como você mencionou, tem toda a parte de inovação, pesquisa, mesmo projetos envolvendo reflorestamento e tudo mais. Como equacionar e balancear esse fator humano e da tecnologia dentro da organização? De que forma a Natura prioriza a adoção de tecnologias, principalmente inovadoras, ou como a gente tem discutido até aqui, inteligência artificial? Bom, é sempre um dilema, e o nosso keynote falou bastante disso, né? Da humanidade e da tecnologia. O que está acontecendo, né? Primeiro, se a gente for lá atrás, a gente vivia a era da indústria. Na era industrial, o que era mais valorizado era a força, né? Era a força mecânica, né? Aquela coisa toda. A gente foi evoluindo. Depois, com a internet, a era da informação, então começou-se a valorizar mais essa questão de processos, sistemas analíticos, né? Pensamento analítico, que até hoje também é importante. E agora, nessa era de inteligência artificial, o que eu vejo é a gente tendo que valorizar muito mais os comportamentos humanos. A Andrea falou aqui de toda a parte de atendimento, né, e qual a próxima tecnologia para se investir no atendimento. E eu vejo que a gente tem que investir em tecnologia, mas fazer uma analogia com o comportamento humano. Então, na Natura, por exemplo, com essas 3,5 milhões de consultoras, a gente tem, sim, ali um assistente da líder que ajuda a líder a entender o que as consultoras precisam, né, tá comprando para elas venderem, serem mais produtivas, mas elas sabendo um pouco mais disso, antes de fazer uma reunião com as consultoras, o que ela está ativando? Ela está ativando a intuição, né? Então, aquela coisa da intuição vira
algo mais científico, né, mais profundo. Se a gente está falando de análise de crédito, a Natura, para quem não sabe, a gente também tem um banco, concorrentes aqui, André. A gente tem o EmanaPay, que nosso intuito também é bancarizar essas consultoras. A gente faz também toda a parte de análise de crédito. Então, se a gente aumenta, e com todos esses algoritmos, se a gente pode aumentar a distribuição de crédito para essa rede, a gente está falando de maior confiança. Também é um comportamento humano, mas que a gente está traduzindo através do algoritmo para confiança. Né? E assim vai. Eu acho que a gente pode traduzir a tecnologia, os algoritmos, em empatia, em confiança, em mais inclusão. Então, é dessa maneira que a gente olha para essa inteligência artificial. Né? Como que a gente pode potencializar, né, a capacidade humana, né? Então eu até brinco, não é IA, né, é inteligência ampliada. Como é que a gente amplia a nossa inteligência humana através da tecnologia? Então é muito com esse conceito que a gente olha para isso. Excelente. Adriano, a gente até aqui cobriu aí, verticais específicas, né, com os demais colegas aqui. E a Alma Viva, entendo, trabalha com diversos setores, né? Nessa jornada de transformação digital, inclusive a adoção da inteligência artificial. Você tem alguns casos, tanto não só os de sucesso, mas talvez os de fracasso também, na adoção da inteligência artificial, que você tenha enxergado em segmentos aí específicos que possam ser divididos aí com a gente? Vamos lá, né? Primeiro, a inteligência artificial, o nosso primeiro projeto com inteligência artificial foi em 2017. Né? Então, já faz bastante tempo. Acho que a Andréia aqui é a mais privilegiada. Quer dizer, todo mundo começou nos canais digitais, chatbot, WhatsApp, etc. O nosso primeiro caso já foi agendamento do Poupa Tempo, né? Foi o maior consumidor de API Watson do mundo durante muitos anos. Não existe um segredo, né, do sucesso e do erro. Como a gente falou, nesse mundo que a gente está... Eu acho que há muito tempo já é assim, mas agora, com a velocidade da digitalização, é acertos e erros. Né? Você não entra com 100% de acerto num projeto. O que eu vejo é que a gente ainda está engatinhando, quer dizer, a gente, todo mundo está falando, né, realmente o RPA, né, a robotização, que muita gente confunde com inteligência artificial, realmente toma empregos, assim como vai abrir novas demandas de trabalho. Né? Aproveitando aí o ensejo da Renata aí da questão do humano com a tecnologia. O que eu vejo é que, inclusive no meu setor específico, a inteligência artificial ainda está engatinhando. Né? A gente, na Alma Viva, desenvolveu inteligência artificial para aumentar a nossa qualidade de código. Agora, se você for perguntar para mim, eu deveria estar gerando o código, eu não deveria estar vendo a qualidade do código. Né? Eu tenho mais de 1000 desenvolvedores, só quem é de TI sabe o que é isso. Então, temos muito para amadurecer, temos N casos, por exemplo, aí falando de negócios afim, por exemplo, na polícia, a gente sai do boletim de ocorrência e o investigador ele tem o síndrome do papel em branco quando vira inquérito. Né? Então, hoje, a gente já traz e já transforma o inquérito dele com todo um esqueleto, porque com muito mais agilidade e eficiência, a inteligência artificial já compara todos os boletins de ocorrência que têm a mesma natureza, que eventualmente têm a mesma característica, e monta um inquérito muito mais inteligente. Agora, o investigador não foi substituído, nem é para ser. A gente não está tomando decisão pelo delegado do boletim de ocorrência virar inquérito, etc. Então, assim, o que eu quero transmitir é que a gente ainda... Ninguém de nenhum setor eu vi tomar, quer dizer, com certeza o Itaú a inteligência artificial está ajudando a avaliar o risco, mas não está tomando a decisão de dar ou não o empréstimo. Então, a gente ainda
está engatinhando, a inteligência artificial ainda não está tomando as decisões nas empresas, e eu acho que isso vai evoluir, né? Assim como no meu setor, ainda mesmo a gente falando de low code, não é a inteligência artificial gerando código. Cada low code é uma plataforma muito proprietária, tem toda uma metodologia. Então, tem um mundo aí para a gente aprender, para eu achar que eu vou dar algum segredo aqui. Perfeito, excelente. Eu queria pegar só um ponto que você comentou. De fato, a inteligência artificial, primeiro, é uma ferramenta, então precisa ser entendida como uma ferramenta. Para as empresas e para os negócios, é uma ferramenta e provavelmente vai continuar como uma ferramenta. Ela é mais capaz, ela é menos capaz, ela vai solucionar autonomamente ou não etapas do processo, depende da natureza aí de cada negócio, mas é uma ferramenta. E outro ponto é em relação a todo esse hype, né, de inteligência artificial. A gente vê a inteligência artificial está mudando tudo como se ela tivesse chegado agora, quando, na verdade, a inteligência artificial, se a gente considerar também soluções que são menos disruptivas, ela está presente há muito tempo. Então, tem inteligência artificial, né, ali, às vezes, na mudança da cor da célula da planilha, e ninguém percebe. Quer dizer, não é inteligência artificial só a IA generativa ou uma solução extremamente disruptiva. Então, isso é importante até para, dentro das organizações, haver um pouco baixar a pressão em relação a esse mundo VUCA, né, que a gente hoje tem que encarar. Bem, com isso eu passo agora. A gente tem para cada um também reflexões aí finais com relação a tudo que a gente conversou aqui, mas tudo que a gente também não conversou aqui. Enfim, ouvimos o nosso keynote e tem todas as discussões ainda hoje ao longo do dia. Se a gente puder espremer esse conhecimento em prioridades específicas, ou as principais prioridades, ou as 2 ou 3 principais prioridades que vocês enxergam como críticas para esse momento de transformação digital. Pode ser reskilling, upskilling, capacitação, infraestrutura, focar mais na infraestrutura, ou um pouco de cada, porque tudo tem que ser endereçado. Queria ouvir a perspectiva de cada um de vocês. Andréia, por favor, começando por você. Eu acho que a capacitação de pessoas é uma prioridade para a gente hoje. Eu não acho que é a tecnologia ou as pessoas. Na verdade, como é que a gente faz cada vez maior uso da tecnologia para facilitar a capacitação de pessoas, porque pessoas capacitadas vão saber fazer as perguntas certas para a tecnologia, e se a gente souber fazer as perguntas certas, a gente vai abreviar caminhos, né? A gente vai chegar mais rápido aonde a gente precisa. E eu acho que a gente deve aproveitar o momento ímpar que a gente está vivendo agora. Até agora lembrei, assim, caiu a ficha aqui agora, literalmente. Eu estava conversando com meu filho, tem 2 filhos, o João Pedro, que tem 18 anos, o Rafael, que tem 15 anos, e eu conversando com o Rafael na semana passada, eu falei: filho, puxa, até que enfim que caiu a ficha para você, né? Falando assim com ele. Aí ele ficou parado na minha marca: mãe, que ficha? Eu parei, olhei assim, eu falei: gente, esse menino não faz ideia do que é um orelhão, né? Ele não faz ideia do que é isso. Então, eu falei: que ficha. Aí eu fui com ele na internet, falei: não, vem cá, filho, deixa eu te mostrar aqui. Então, eu fui com ele na internet para mostrar o que era o orelhão, e a cara de perplexidade dele ali. Eu falei: ele falou assim: vocês ficavam em pé, e quando chovia? Porque eu falei: então, filho. Então, assim, é uma beleza, né, o que a gente pode usar a tecnologia hoje para capacitar as pessoas. Quando a gente fala aqui, e aí eu vou trazer de novo um outro exemplo do Itaú, né? Enfim, uma empresa onde eu estou inserida. No Itaú já são mais de 20 mil funcionários que já fizeram uma trilha de capacitação interna de análise de dados, né? Então, como é que a gente prepara as nossas pessoas para essa nossa nova tecnologia, que não é que ela está chegando, ela já chegou, e quem souber fazer o uso melhor dela vai dar o passo mais rápido, né? Então, acho que essa é uma preocupação. O reskilling é uma preocupação. De novo, né, há 35 anos, quando eu comecei no atendimento, existia um canal, era o telefone. Hoje, o telefone é o canal menos usado nas centrais de atendimento, de um modo geral, né? Ele até está lá, o cliente que quiser vai conseguir usar, vai poder usar, claro, mas ele é um canal menos usado de todos.
E eu acho que, de verdade, né, um pouco do que a gente estava falando, assim, a mudança está rápida demais. Depende muito da gente. Eu acho que foi até legal, o Chris falou isso, em todas as mudanças que têm acontecido, uma delas é na mudança de educação. Né? Antigamente, para você ser educado em alguma coisa, você precisava ir até algum lugar, ficava ali sentadinho. Hoje em dia, a gente se educa da nossa casa e muita coisa na internet de muito valor que a gente pode fazer consumo absolutamente de graça. Então, acho que essa é a priorização. Como é que a gente aproxima as pessoas da tecnologia, para a tecnologia fazer com que a gente seja cada vez melhor e a gente conseguir fazer com que a tecnologia tenha o melhor uso possível. E complementando aqui, André, né, 450 anos antes de Cristo, né, já tinha um filósofo que dizia que a única constante é a mudança. Então, a gente já muda, né, há muito tempo. Eu acho que a única coisa que a gente tem que adaptar a essa fala é que a única constante é a mudança, mas a mudança está assim vertiginosa, de tão acelerada que está. E aí a minha grande preocupação é realmente como é que a gente trata os seres humanos para tomar, né, o melhor uso da tecnologia. Primeiro, assim, não é tecnologia por tecnologia. A gente tem que saber que problema que a gente vai resolver, que impacto que a gente vai resolver. Só a inovação se gerar impacto positivo, senão é só mais uma experiência sem fundamento. Então, essa parte de pessoas, concordo plenamente, acho que é a agenda número 1. Como é que a gente capacita, as pessoas sabem do que estão falando, elas entendem onde estão as oportunidades, os riscos, etc. Depois, como empresa, é tratar toda essa parte de fundação. A gente fala do AI, né, Generative AI, que é a parte mais sexy ali, mas é a ponta do iceberg. Embaixo desse iceberg tem toda essa parte de dados, de fundação, de governança, né? E outra questão é todo esse data care que a gente tem que tratar, quais são os domínios de dados, o que a gente quer, né? E essa modelagem toda para poder navegar nesse oceano, que o mar é muito amplo, a gente precisa ter essa governança. Eu estava num evento semana passada que já estavam falando do Bring Your Own AI, né? Não é Bring Your Own Device. Por quê? Porque cada área vai começar a falar da sua AI. É o jurídico que vai ter a sua AI especialista, as plataformas, cada plataforma também já tem embutida a sua própria AI. Então, falando para a área de tecnologia, o grande desafio é como é que a gente vai governar essa constelação do caos, porque vai ser uma constelação de caos, e se a gente, by design, já não definir essa governança, a gente pode capotar. Né? E aí, por fim, eu acho que é toda, como empresa, como é que a gente oferece mais esse self-service para o colaborador, para as áreas funcionais, para que elas possam ser tecnologistas também, né? Para que elas tenham esse poder na ponta. A gente fala muito de organização hub spoke. Então, como tecnologia, eu tenho essa responsabilidade mais de estratégia, governança, mas eu quero capacitar as pontas para que a gente possa multiplicar essa capacidade de desenvolver soluções de uma maneira mais rápida, porque tecnologia não é a limitação mais, né? A gente tem tecnologia. O que falta é o conhecimento adequado para a gente aplicar na resolução de problemas. Então, acho que são esses os meus pontos aí de recomendação. Eu esqueci uma coisa, desculpa, Guilherme, acho que tem uma coisa que é muito importante também, que a gente não pode... Quando a Renata falou aqui de governança, eu escrevi o seguinte, gente, LGPD é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito também, tá? A gente nos preparando para esse caos de dados, né, dentro dessa governança toda, eu acho que os preceitos da LGPD são bastante importantes. Como é que a gente garante que os nossos dados, né, os dados de todos nós aqui, que somos consumidores de diversas empresas, como é que cada empresa garante que os dados de seus consumidores estão sendo utilizados única e exclusivamente para um melhor serviço para nós mesmos. Né? Então, essa questão de como é que a gente garante, do ponto de vista de controle de riscos envolvidos a políticas, que a gente ainda sabe que ainda tem muita coisa, estamos todos aprendendo do ponto de vista regulatório ainda, mas cada um de nós garantir que a gente está fazendo o melhor cuidado possível, e tem preceitos já na LGPD que são muito claros e que vale muito a pena um investimento para que a gente consiga cumpri-los, tá? Como sugestão. Vou ser super rápido, que a gente está com o tempo limitado aqui. Você perguntou 3 principais pontos. Eu acho que o primeiro deles é a transformação digital. Como é que a gente garante que os atores, os agricultores e os novos agricultores, filhos deles estão entrando no negócio, façam parte dessa transformação digital através de compartilhamento de conhecimento, treinamento dessas pessoas para elas usarem essa ferramenta.
Eu acho que, segundo o ecossistema, nenhuma empresa vai resolver, principalmente digital, vai resolver o problema sozinho. A partir do momento que você tem um ecossistema conectado com outras empresas que fazem parte do negócio, que fornecem outras ferramentas digitais que vão ajudar o agricultor, isso é fundamental que isso tudo seja conectado, através de soluções de nuvem ou outras soluções que venham a ter. E falando em agricultura, sustentabilidade, que para o Brasil isso é fundamental. Assim, o agricultor hoje ele tem que ser sustentável, ele tem que estar dentro de ESG, isso ajuda ele a captar carbono, ele consegue monetizar em cima de carbono, então acho que esses 3 pilares são importantes para a agricultura. Bom, alô? Bom, para mim que não estou nos setores aqui, né? Quer dizer, eu acho que alguma capacitação na minha área, uma área de uma empresa de tecnologia hoje, basicamente uma empresa de RH, um integrador, então capacitação, que a Andrea falou muito, para a gente é fundamental. Eu acho que a gente está engatinhando ainda na parte de regulamentação da AI e até das redes sociais. Não sou contra a liberdade, mas acho que as pessoas têm que responder pelos seus atos. Eu acho que isso é muito importante. Só para saber, na Alma Viva, no grupo Alma Viva, a gente tem uma empresa que é a Alma Wave, é uma tecnologia de AI nossa, e na Europa a parte regulamentar, e é uma empresa italiana, na Europa a parte de regulamentação está anos-luz na frente, eu acho que a gente pode olhar para lá como exemplo. Tá? E, sem dúvida nenhuma, não existe um segredo, cada setor tem que olhar como a Renata falou, tem que olhar primeiro para o negócio, entender o que ele quer, para depois falar de tecnologia. Super obrigado. Acho que está claro que se tem uma coisa aqui, a certeza que a mudança vem, e a gente poderia ficar aqui o resto do dia debatendo, aproveitando aqui a profundidade, a expertise aqui dos nossos colegas. Quero agradecer mais uma vez a Andrea, Renata, Guilherme e Adriano. Foi excelente. Espero vê-los numa próxima. Obrigado a todos vocês. Fiquem agora com o próximo painel.